Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marcas Inesquecíveis. Eu sou Amanda Nara e hoje o nosso bate-papo é com ele, Genilson Moraes, que é contador, empreendedor, advogado e vai falar tudo sobre a sua história, inclusive a história da sua empresa, a Contade. Além de também passar vários insights como empreendedor e também tudo sobre contabilidade. Genilson Moraes aqui com a gente no Marcas Inesquecíveis, nesse podcast que já tem uma história, que já damos start aí com várias pessoas aqui, trazendo um pouco da sua história, trazendo um pouco das suas dicas empresariais. E você está aqui, né, para trazer um pouco do seu conhecimento, trazer um pouco dos seus insights como profissional, contador, empresário, advogado. São muitas coisas, né, nesse currículo, nesse max currículo. E queria muito que você falasse um pouco de você, começasse essa conversa, falando um pouco da sua história e também, principalmente, sobre a história da Contade. Como que surgiu tudo isso? Bom, eu sou Genilson Moraes, filho da Sebastiana, costureira, do José Ribeiro, marceneiro, pai do Nicolas e do Noah, e esposo do Ítalo. Mas eu sou uma pessoa sonhadora, que desde os 14 anos eu sonho. E ali em 31 de agosto de 2000, eu começo a sonhar. E na marcenaria, trabalhando com meu pai, ali o papai fez um móvel para um contador. E ele, na oportunidade, eu fui montar com o papai. E naquele momento ali, o senhor perguntou, o Sebotini perguntou: e esse rapazinho, não dá para ser meu contadorzinho? Uma pessoa que eu possa orientar, um aprendiz? E eu prontamente, Amanda, já respondi sim. Aí meu pai falou: calma, ainda vamos falar com sua mãe ainda. Calma, vamos falar. E logo, prontamente, na semana seguinte, eu já comecei a trabalhar. E ali eu exercia as atividades de serviços gerais, começava ali montando, desmontando o computador, lavando louça, banheiro, ajudando todo mundo, né? E ali começa a história do Genilson com a contabilidade. Comecei a ficar curioso porque naquele intervalo em que eu ia deixar uma coisa ou outra, porque eu também era office boy, né? A gente chamava assim, o garoto para entregar envelopes, pegar encomendas. E não era moto não, tá? Aquela época era ônibus, era mesmo a pé. Enfim, hoje é motoboy, né? E ali no intervalo que eu tinha, eu buscava entender o que os colegas estavam fazendo. E eu ficava perguntando, lembro bem do Francisco, que era um colaborador da época. Francisco, o que você está fazendo? Você pode me ensinar? Ele, confere isso. Você pode fazer isso enquanto você não vai deixar envelope X. E ali eu comecei a pegar ainda mais gosto pela contabilidade, né? Aprendi, foram depois de quase 2 décadas, longos anos, né? Até me tornar sócio daquele escritório de contabilidade. E aí, logo depois eu comecei a me tornar sócio, iniciei a sociedade com eles e nós começamos a crescer, crescemos mais ainda. Só que aí nesse crescimento surgiu a necessidade de montar algo mais personalíssimo. Imagina que hoje até os bancos já pensam assim, tem uma agência de modo geral e uma agência mais personalizada, porque ali é mais fácil de você entender que produto você vai ofertar para o seu cliente e qual o cliente que você também vai abordar. E aí surge há 8 anos atrás, a necessidade de criar a Contade. Então, eu avisei com um ano antes de montar a Contade para os meus sócios que eu ia dissolver a sociedade. Iria dissolver, iríamos dividir ali o que teria que ser dividido e iria montar a Contade. E nós construímos a Contade. Há 8 anos atrás, isso com pouca mesa, cadeiras, muitas dívidas e poucos clientes. Só que a gente sempre buscou entregar o extraordinário. O que é entregar o extraordinário? É ser contratado por 100% e você entregar 120, 130, 150. Entregar além do que o esperado. Além do esperado. E aí isso provoca o que a gente chama de um efeito manada de clientes. Que eles vão chegando, um vai falando para o outro, vai vendo a expertise do escritório, vai vendo qual a entrega do escritório. Isso vai aumentando o grau de clientes. Então, nós começamos ali com 30 clientes. Hoje nós temos mais de 400 clientes. Nossa. Né? Isso tudo pela nossa entrega. E nós temos um dos principais clientes, prêmios, o Sistema O Dia de Comunicação. Nós temos uma história com o Sistema O Dia. Nós temos 14 anos de história com o Sistema O Dia. Não é 4 anos, é 14. Não, são 14 anos de história. É uma história. E, graças a Deus, muito satisfeito, o presidente do grupo,
A diretora, as pessoas que mais a gente tem contato são satisfeitos com o nosso negócio, com a nossa parceria. E a Contade, ela vai além do convencional, né? Ela busca sempre um diferencial, como você falou. Você começou com pouco e agora já tem mais de 400 clientes, muitos funcionários, muita coisa para poder lidar. E eu queria saber como que a Contade, ela lida com as estratégias, como é que ela traz essas ferramentas para a empresa, né? Como é que ela busca, porque a gente está falando de marcas inesquecíveis e você faz parte daquele degrauzinho para fazer aquela marca se tornar inesquecível. Então, como que a Contade ela entra como ferramenta estratégica para aquela empresa? Bom, é importante você tratar do marcas, porque há 14 anos eu estou no grupo e há 14 anos eu vejo esse evento acontecer. Sim. E sempre me senti também como um sonhador de estar dentro desse sistema, nessa seara, nesse evento, que marca qual é a marca que está registrada, que está na cabeça dos empresários, que está na cabeça dos telespectadores, enfim, do nosso fornecedor, né? E aí o que acontece? A Contade hoje, ela não entrega essa contabilidade tradicional. Ela vem com esse extraordinário e vem entregando para cada um deles um produto personalizado. Se você chegar para mim e perguntar, Genilson, quantos produtos a Contade tem? Eu vou te falar que nós temos 3.000 produtos. Porque vai depender do teu segmento. Nós hoje trabalhamos com serviço, comércio, indústria. Então, qual é o teu segmento? O que é preciso otimizar dentro do teu negócio para a gente poder te ajudar? Porque a gente vai desde a gestão de pessoas à gestão fiscal. Nós temos uma política interna muito forte de que nós precisamos tirar uma missão, na verdade, muito forte da Contade, de tirar 90%, 99% ou 100% dos empresários do jeitinho brasileiro. A gente quer mostrar que é possível, sim, da forma correta. Porque, na verdade, os impostos, eles não... Na verdade, não tem como fugir dos impostos, né? Na maioria das vezes, os brasileiros, eles querem fugir. Sim. A gente estava conversando nos bastidores, eu e o Gionilson, justamente sobre os impostos, né? E como que a Contade ela entra para poder facilitar da maneira que é possível. Da maneira porque que também é possível. O impossível não tem como. A gente não trabalha. O possível é necessário ser feito da maneira correta e eu acho que vocês buscam justamente essas estratégias para realmente abrir os olhos e dar a melhor direção para os empresários. Porque às vezes alguns empresários não têm uma gestão contábil eficiente e acham que fazer o errado é o certo. E aí eles não sabem que para fazer o certo, para fazer errado, eles precisam fazer o certo primeiro para depois fazer errado. Então é melhor que eles entrem com uma elisão fiscal ao invés de evadir-se. Fazer uma elisão fiscal é você buscar na legislação como que você paga menos. Entendi. Temos vários exemplos aí, como o McDonald's. O McDonald's, ele faz o quê? Ele pega um combo, faz uma tributação diferenciada e ali paga menos impostos. Por que ele mudou o sorvete dele para sobremesa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Acho que eu já li algo parecido nisso, mas tem um detalhe que eu não estou me lembrando agora, mas acho que tem um artigo, não sei se eu estou falando besteira, mas tem um artigo que diz sobre a questão do ingrediente, Sim, se eu não me engano. Porque o que acontece? Quando ele muda um pouquinho ali, o nome e o preparo daquele produto, ele muda a tributação, a classificação daquele produto. E aí já não passa mais a ser sorvete. Aí não passa mais a ser sorvete, Entendi. Portanto, não passa a ter aqueles diversos tributos que o sorvete tem. E aí são várias estratégias tributárias, entende? E aí é isso que a Contade entrega. A Contade entrega uma forma correta de se tributar. Porque na maioria das vezes, pasme, hoje nós temos clínicas que chegam para o nosso escritório hoje sem equiparação hospitalar. Mas, Genilson, o que é equiparação hospitalar? O empresário que nos assiste, ele entende que é do segmento de saúde. Ele entende que, com a equiparação hospitalar, se a clínica dele corresponde a todas as exigências da ANS, da Anvisa, ele precisa o quê? Ele precisa ter a tributação dele de 14,33 para 8,93. Isso eu estou falando de salvar empresas, de salvar empregos. Nós estamos falando de 5%. E de se manter, porque hoje em dia o mercado está cada vez mais competitivo. Olha, é incrível hoje que chegam empresas para a gente que não sabem o que é regime caixa. Porque assim, imagina você emite essa nota fiscal hoje, 30 de setembro.
Só que você emite uma nota fiscal para mim no valor de 50 mil, tá? E hoje é dia 30, por algum motivo eu não consigo te pagar hoje. Eu vou te pagar amanhã de manhã. Só que o que acontece? O teu imposto, e se eu não te pagar amanhã, eu posso pagar dia 30 de outubro, por exemplo. E o que acontece? Dia 20 de outubro, você recebendo ou não o valor daquela nota, você vai ter que pagar o imposto. Isso a gente não concorda. Por quê? Porque você tem que pagar o imposto quando você tiver recebido o valor da nota. Então, imagine quantas empresas estão se descapitalizando para pagar o imposto, porque o contador, o gestor contábil deles, não tem conhecimento do regime caixa. Imagina que o regime caixa é nada mais, nada menos que dizer o seguinte: eu vou pagar imposto quando eu receber o valor da nota. Ponto, e está tudo bem, porque é mais fácil eu pagar o imposto quando eu tiver os 50 mil no meu caixa do que eu tirar de outra questão para pagar o imposto dia 20 e esperar o meu cliente pagar os 50 mil. E se meu cliente não pagar, Amanda? Vai surgir um desfoque tão grande, vai surgir um problema que vai virar uma bola de neve. Imagina as empresas que trabalham para entidades públicas, para órgãos públicos. Você sabe que tudo tem um processo, até o pagamento precisa de um processo. Sim. Você dá entrada num processo de pagamento, ele demora 60, 90 dias. Imagina se uma nota de 1 milhão você tem que pagar 10% de imposto no mês seguinte, 100 mil. 1% de 1 milhão é muita coisa. Imagina. Você está entendendo? Então, o que a gente pensa? A gente pensa que a gente precisa ajudar um empresário da forma correta. Inclusive, nós recebemos alguns comentários de alguns clientes que dizem assim: a Receita Federal não paga hora extra. Eu falei: a gente precisa fazer o que é certo. A gente precisa classificar os produtos da forma correta. Tem cliente que tem necessidade de classificar o produto, Amanda. Classificar o produto é eu definir qual é a tributação desse equipamento. Saber se ele já foi pago imposto ou se não. Qual é o imposto que eu tenho que pagar daqui para frente. Você está entendendo? Uhum. E o que acontece na maioria das vezes? Não é feito essa gestão. E aí a empresa, em algum momento, ela começa a definhar. Porque ela sente necessidade daquele capital. Tem vários casos em que a gente vê que a clínica está precisando daquele recurso, mas ela pagou a mais. E aí até que a Receita devolva tem 5 anos. Você entende? Então a Contade, ela se torna uma marca inesquecível para o nosso cliente nesse momento. Principalmente no momento, Amanda, que você me procura para fazer qualquer outro serviço, qualquer outra oportunidade que não seja contábil, que a gente te ajuda. Nós temos um case de sucesso aqui também no Sistema Dia. Quando logo que a gente começou a nossa parceria, nós tivemos que importar a nossa máquina, nossa impressora da Alemanha. Eu lembro como se fosse hoje, a gente fez o processo todo. Mas por qual motivo? Então, porque a gente tem que comprar uma máquina e a Contade não entrega só a contabilidade, ela participou de todo o processo de importação da máquina. Imagina, qual é a contabilidade que te entrega isso? A contabilidade, ela vai fazer tua folha, vai fazer teus impostos, vai verificar talvez a nomenclatura do teu produto, mas ela não vai agir de forma consultiva. E é isso que a gente faz. Tem cliente que liga pra gente, geralmente final de ano, eu tô precisando de um capital de giro, a gente vê com o banco, da forma legal. E eu quero que isso fique claro. Porque às vezes o empresário, ele quer dar um jeitinho, não é um jeitinho. É você ter o seu faturamento fiscal, a gente levar no banco e buscar uma linha de crédito para você. De forma legal. De forma legal. Que é o mais importante. Que é o mais importante. É verdade. E como que surgiu essa tua virada de chave de unir a contabilidade com a advocacia, que eu achei assim surpreendente, porque a gente não vê muito isso, sabe? Então, como eu te falei nos bastidores, foi aquela jogadinha de mestre para você realmente se diferenciar no mercado de trabalho. Sim. E também de se diferenciar o teu empreendimento, porque também surgiu uma virada de chave na tua carreira de criar a Contade, né, de uma maneira totalmente diferente, para você se diferenciar dos teus concorrentes. Então, como que surgiu assim, eu vou ser advogado também? O que acontece, Amanda? Bem aqui mesmo no Sistema Dia, já teve várias questões em que eu já atuava de forma administrativa, como contador. Inclusive, em alguns órgãos já conheciam as impugnações, as minhas contestações. Entendi. Enquanto contador. Por exemplo, um cliente chega e diz assim: eu fui autuado pela prefeitura, eu fui autuado pela Secretaria de Fazenda,
Vamos aqui ver se tem alguma estratégia na legislação, no Código Tributário Nacional, no regulamento do ICMS, do ISS, que a gente pode contestar. E aí ali, administrativamente, eu já começava a contestar. E aí eu senti essa necessidade. Nossa, se eu já atuo dessa forma e a gente consegue obter êxito em alguns processos na via administrativa, imagina se eu associar isso à via judicial. Porque ali eu precisaria. Porque, de certa maneira, você iria precisar de uma maneira ou outra, sim, né? iria afunilar essa necessidade. E aí, chegamos a esse tempo de que eu tinha que cursar direito 5 anos, imagina que naquela época presencial. Hoje tem várias modalidades híbridas, inclusive. Presencial, cursar 5 anos e depois estudar para a OAB. E isso com uma empresa funcionando. Com a empresa crescendo em ascensão, entrando clientes. E aí já pensando em mudar de sede também, porque a gente começou ali em 3 salas. Nossa história é bem, sabe, comovente, porque a gente começa com 3 salas. E ali uma sala para mim, uma sala para a equipe e uma para a recepção. E a gente começa a pensar em crescer. Em crescer. E 5 anos depois, daquele lugar, a gente vai para um lugar maior. Só que Deus é tão bom que Ele disse que agora seriam 3 pavimentos. E hoje nós temos 3 pavimentos, 33 colaboradores. E ali tem um cowork agora, entre as salas que nós temos, uma cowork, endereço fiscal para empresas. Hoje a gente entrega esse jurídico que é muito importante para as empresas e elas se sentem mais seguras. Né? Entrega o tributário, imagina um gestor contábil já te entregar a estratégia, já pensando também num viés tributário. Interessante. E assim, no caso você falou um pouco sobre a sua evolução na empresa. Eu acredito muito que surgiram vários desafios, né? Não de forma geral na ascensão da empresa, mas também de forma interna. Teria alguma ocasião especial que você queira destacar pra gente, de um desafio assim que realmente marcou o crescimento inicial da tua empresa? Crescer sempre dói. Crescer sempre dói. Mudar de nível dói mais ainda. Acredito. E para cada nível que você vai, a dor é mais potencializada. O que eu penso sempre é não desistir. Você tem um propósito. Quando você trata o seu negócio, o seu empreendedorismo como propósito, não tem obstáculo. Vai ter o tempo que você vai fechar um contrato da compra de um centro de distribuição por 1,5 milhão num Fiat Uno, e depois você vai estar no Mustang em Miami fechando um contrato de 10 milhões de reais para um cliente seu. Vai ter os 2 momentos. Você precisa estar preparado para que momento você quer viver. Então você tem que olhar com propósito, porque sempre vai doer. Dói a dor de você ter pouco empregado, dói. A dor de você ter muito empregado, dói. Muitos empregados, porque hoje nós temos 33. Precisa de um RH para cuidar. É outra dor que você tem. Então sempre vai ter dor. Então eu destaco que o empresário ele não pode desistir. Ele precisa pensar o negócio como propósito. No momento em que ele pensa no negócio como propósito, ele não desiste. Ele está sempre pensando a manter estratégia. Estratégia de como avançar, estratégia de como lidar com o meu colaborador, de como treiná-lo, de como encontrar um viés contábil, jurídico, administrativo necessário para que o meu negócio dê certo. Então é importante que o empresário pense nisso. Não pode desistir e principalmente pensar que o negócio é um propósito. Maravilha. E gostaria muito de desenvolver uma situação aqui de forma local, de uma empresa que realmente está em ascensão, assim, independente do nicho, está em ascensão. E como que esse empresário ou empresária, ela pode focar na contabilidade de uma maneira interessante para que a empresa não comece a regredir? Porque a gente sabe que o mercado ele é muito assim, né? Sim. É um alto e baixo, e aí vem impostos, e aí vem, dependendo do fornecedor dessa pessoa, então é sempre um alto e baixo. Então, como que esse empresário ele pode, de uma maneira legal, de uma maneira interessante, manter a contabilidade da empresa estável, nesse mundo tão instável que a gente vive? Sim, o mais importante hoje é você, empresário, é o nosso empresário, ele entender que a contabilidade ela é a estratégia. Ela é a estratégia. Sem números, sem indicadores, não avança, Amanda. Imagina que você está dentro do seu negócio, e você está querendo reduzir impostos, reduzir despesas, se você não tem nenhum controle dessas despesas.
Como que a gente vai medir o que a gente controla, se a gente não controla? Imagina que eu consigo fazer um trabalho que eu vou olhar indicadores, vou ver quanto que a gente teve de despesa, de custo, de receita, o que a gente teve de taxa de banco. E ali eu começo a fazer um trabalho diferenciado. Agora, a partir do momento que eu, enquanto empresário, né, aqui simulando como você bem falou, não dou valor para a contabilidade, eu não estou dando valor para o meu negócio. Porque ele é a contabilidade. O empresário tem que aprender, Amanda, a dizer que ele não está pagando imposto. Eu pago bastante imposto. Não. Quem paga o imposto é o consumidor. Você insere aquele valor, aquele percentual do imposto no preço do produto. Então, quem está pagando é o consumidor. Quando nos bastidores a gente conversou sobre a reforma tributária, é que o que acontece hoje? O consumidor ele não está preocupado. Você não está preocupado com a reforma tributária. No final das contas, o consumidor ele quer o produto. Ele quer o produto, só que isso vai impactar no preço do produto. Com certeza. Esse copo que a gente comprou a R$10, por exemplo, ele provavelmente em janeiro ele vai ser 15. E você vai comprar porque você vai querer o produto. Sim. Entende? Então, e essa seara da contabilidade, ela passeia por todas as profissões, inclusive os autônomos. A dona de casa, ela tem uma contribuição diferenciada se ela for do lar. A aposentadoria dela tem. Então, imagina que a contabilidade é tudo. Você foi muito feliz quando trouxe ali na nossa conversa no backstage, informando que a contabilidade hoje está presente em tudo. E sim, é em tudo. Se você fizer um freelance e não entrar no site da prefeitura para emitir a nota fiscal no portal nacional, dependendo da tua atividade, ou você, ou Raimundo, ou Pedro, João, qualquer pessoa, ele não vai ter acesso àquela prestação de serviço, porque ele não vai conhecer de contabilidade. Não vai conhecer o mínimo. Imagina, a contabilidade ela não é só para empresas, as pessoas têm que começar a desmistificar isso. A contabilidade é para mim, é para você, é para todos nós. É o que eu sempre falo, Gênesis. Acho que foram umas conversas atrás aqui no podcast mesmo, eu falei assim, todos nós somos uma marca. Tudo que a gente faz hoje, a gente tem que pensar em ser uma marca inesquecível. Não é porque a gente não tem um CNPJ que a gente não possa pensar nisso. Quando eu te dei o exemplo sobre a questão da nota fiscal aqui nos bastidores, já pensando nisso. Porque, por exemplo, quem trabalha muito de uma maneira terceirizada ou de uma maneira assim, como você bem falou, como freelancer mesmo, é necessário entender pelo menos o básico. E o básico hoje, ele não é tratado como um investimento de forma educacional falando, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, até mesmo a própria educação vir pequeno, porque, por exemplo, a educação de contabilidade hoje, financeiramente falando, ela não é ensinada. Ela não é ensinada. Ela não é ensinada. Então, eu gostaria muito que você aproveitasse a oportunidade para falar um pouco sobre esse ponto. Porque, por exemplo, se as pessoas começassem a crescer com uma ideia do básico, quando a pessoa chega nessa fase adulta, você teve a curiosidade de entender na tua adolescência para tua fase adulta. Foi quando você realmente se tornou contador. Sim. Mas, por exemplo, quem não tem essa base, que não tem um mínimo de informação para poder entender o básico. Então, eu acho interessante, vindo de você, um comentário especial sobre esse ponto, porque as pessoas precisam ter clareza do quanto que a contabilidade é importante para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Eu acho que assim, eu tenho convicção disso, que a contabilidade ela deveria ser uma matéria, uma disciplina, sim, lá desde o ensino fundamental, ensino médio, porque você precisa ter acesso a essas informações. Você precisa conhecer disso. Porque o que você não conhece, você trata como desnecessário, na maioria das vezes. E com ignorância. Sim. E essa ignorância, ela te prejudica muito. Porque imagina hoje uma pessoa física que ela não entende de contabilidade, ela nem sabe que aquela despesa de educação com o filho dela precisa ser lançada no imposto de renda. E que eu preciso ter ali uma declaração, uma comprovação do pagamento. Ela não vai saber nem que ponto isso é necessário para ela. Às vezes ela nem sabe, ela segue a manada. E não é bem assim. O que a gente pede hoje é que todo mundo se sensibilize em relação à contabilidade, a aprender, a afastar essa ignorância.
Imagina que a contabilidade é tudo. Mas veja, Amanda, hoje a gente ainda lida com um empresário que não quer mandar o extrato bancário para o contador. Imagina, nós estamos em 2025, beirando a reforma tributária. Nós estamos a um passo da reforma tributária. Nós estamos a um passo do sistema colapsar num aspecto de que não vai poder mais você fazer o jeitinho, amigo. Amanda, não dá mais. Se blinda. E se blinda fazendo o quê? Fazendo o que tem que ser feito. Enviando as informações. Então, imagina que o empresário está lá no topo. Ele não manda os extratos para a contabilidade, ele não quer ter que a contabilidade faça a contabilidade dele. E aí, logo depois, o empregado dele não faz, porque ele segue o exemplo. A gente sabe hoje que mentalmente, né, o exemplo arrasta. A gente sabe que a gente só cresce nesse impulso de que você pode falar o que você quiser, mas se você não tiver autoridade, não fizer, eu não vou ter você como exemplo. E aí os filhos dos colaboradores não fazem, o filho do empresário não faz, e todo mundo não faz. E todo mundo cria aquela política ruim de que o leão é o vilão. No meu prédio tem um leão do lado, tem um leão na minha sala, tem um leão na minha mesa. O leão é melhor amigo, agora você precisa saber como lidar com cada situação. Se você está vendendo café, por favor, tribute o café da forma como tem que ser. A legislação. Se você está vendendo um telefone, tribute ele como tal. Às vezes as pessoas nem têm conhecimento disso. Imagina, tem gente que vende peças para motocicleta e não sabe que no Piauí tem incentivo. Até porque, no final das contas, a própria conta não fecha, né? Porque, por exemplo, tem gente muito que quer, enfim, deixar o concorrente para trás, colocando um preço menor de mercado, ou, enfim, tentando engolir o preço do outro. É uma disputa, assim, meu Deus, acirrada aqui. Não Sim. só localmente falando, mas em todo o mercado, nacional e internacional. Então, eu acho que o empresário, por exemplo, se ele não tiver essa consciência de analisar com a contabilidade e incluir os impostos naquele produto, no final das contas, aquela empresa ela não vai ter fôlego para poder Amanda, viver. pasme, eu tive num evento para 2.000 empresários e quando eu falei sobre DRE, demonstração do resultado do exercício ou do mês, eu falei, pedi que alguém se manifestasse, quem conhecesse DRE ou quem tivesse. Nós contamos ali 12 pessoas. E daquelas 12, a gente conseguiu compreender que apenas 3 ou 4, de fato, sabiam o que era uma DRE. O empresário não sabe. Amanda, o empresário hoje não sabe. E isso é que me deixa mais angustiado, porque eu não tenho braços. Eu queria poder salvar todos. Eu tenho 180 hoje na lista de espera. Não dá para me salvar todos. Eu tenho que começar a salvar de pouco. Porque a gente vê o caos que está instalado. Porque o empresário ele não está preparado para isso. O empresário está fazendo o empreendedorismo como dono de empresa. Como é que o dono de empresa faz? Receita, despesa, deu para pagar minhas contas, é o meu. O empreendedor, não. O empreendedor, ele não é dono de empresa. Primeiro, ele quer ver o funcionário dele crescer. E o dono de empresa, ele não quer ver o funcionário dele crescer. E o dono de empresa, ele quer ver o funcionário dele ganhando o mínimo. E ele está recebendo o mínimo. E ele quer ter um súdito ali para o resto da vida. E o empreendedor não, ele investe em pessoas, investe no local em que a empresa trabalha, que o funcionário trabalha, ele investe na família da pessoa. Ele pensa que tem que ter um melhor para poder proporcionar o melhor para ele. Você acha que a falta de conhecimento no meio dos empresários, como você bem exemplificou nessa situação da palestra, foi? Sim. Da palestra. Você acha que essas situações enfraquece um pouco a atuação da contabilidade? Eu acho que dificulta mais você fazer o seu próprio trabalho? Sim, dificulta porque a partir do momento que você não reconhece que a contabilidade é uma estratégia, que ela não é um requisito de estratégico, não, ela é a estratégia. Se você não olha assim, você não dá o valor. E aí, se você não dá o valor, o seu negócio vai estar fadado ao fracasso. Facilmente você chegará ao prejuízo e a culpa vai ser do contador. Outro dia eu fiz um vídeo sobre culpa. Aí eu demiti uma empregada grávida, culpa do contador. Não mando meus extratos para o contador e não emito nota fiscal de tudo, a culpa é do contador. Você acha que essas culpas são do contador? Se o contador orienta?
Não faz sentido. Respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva, é que não falta conhecimento. Falta mesmo o empresário ele se virar para a contabilidade e falar assim: a partir de hoje eu vou ser íntimo da minha contabilidade. Vou querer que realmente a contabilidade seja feita. E hoje não acontece isso. Ele morre de medo da contabilidade. Os donos de empresa, tá? Nós temos duas diferenças aí, dono de empresa e empresário. Ficou bem claro o que é dono de empresa e empresário. Sim. O dono de empresa ele não quer contato com a contabilidade. Ele acha até chato pagar a contabilidade. O empresário, o primeiro que ele paga é a contabilidade. Porque ele sabe que ali é que se produz a folha de pagamento dele. Ele sabe que o contador está preocupado se você vai demitir aquele empregado, ele vai fazer uma demissão programada. Ele está preocupado com a tributação do teu negócio. Ele está preocupado com o teu regime de caixa. Você está entendendo? Então, esse nicho de empresários são os nichos de empresário que a gente está desmistificando tudo sobre contabilidade. Eles estão começando a visualizar isso. Imagina eu enxergar as minhas receitas e minhas despesas, inclusive com um percentual de representatividade do meu faturamento. Isso é surreal. Isso é surreal. Só que eles precisam, você empresário, principalmente, precisa entender isso. Precisa pagar por isso. Aí você paga R$300 para um contador, pede para ele fazer balanço, pede para ele fazer folha de pagamento, e quer uma gestão. Aí paga. Aí o shampoo dele é R$400. Inversão de valores. Sim. Não funciona. E a minha missão como propósito na Contade é essa. É desmistificar o empresário. Como é que eu valho menos, eu que faço a coisa funcionar, eu valho menos que o sabonete que tu usa? Que valor você está me dando? É igual quem é babá. Imagina você tá pagando R$1.000 para a mulher que cuida do teu filho. Ah, mas é a minha necessidade. Então, tudo bem. São vários fatores aqui, né? A gente está dando dentro do empreendedorismo. É como se cuidasse de um filho seu. Sim. Porque o contador, ele também pode alavancar. Se ele não tiver a estratégia assertiva, ele também pode afundar o negócio. Pode dar a estratégia errada e, infelizmente, afundar. Isso pouco acontece. Na maioria das vezes, o próprio empresário se emaranha nesses fios todos soltos, que ele não deixa a gente criar uma conexão para que a coisa funcione. Então, o que a gente precisa de trazer hoje nesse podcast de marca? A marca da contabilidade. A marca que a Contade traz uma gestão, mas o empresário precisa estar aberto para essa marca chegar nele. Essa marca cresce de forma consolidada. Essa marca cresce mostrando para o empresário que todo dia ele precisa fazer o certo. É preciso ter comunicação com o colaborador. É preciso valorizar o colaborador. É preciso valorizar quem está próximo de você. As pessoas que fazem o teu administrativo financeiro, pessoas precisam funcionar felizes. Não faz sentido ser diferente disso. Se eu tenho um ecossistema, se eu tenho uma coisa funcionando, como que uma das minhas engrenagens vai estar enferrujada? Não faz. Isso tudo é contabilidade. As pessoas não entendem que isso tudo é contabilidade. No momento da demissão do colaborador, é um momento da contabilidade. Sim. Atuar de forma humanizada. Por diversas vezes, a gente blinda empresários e colaboradores de atos que a gente não concorda. Por diversas vezes, há uma demissão que eu discordo. Quando é algo bem diferente, eu discordo e pontuo com o empresário. Claro que a decisão não é da contabilidade. Isso que fique claro também, sabe, Amanda? A decisão não é da contabilidade. A decisão é do empresário. Só que a gente mostra as duas vias. E a gente sempre tende a proporcionar para ele a via correta. A gente faz isso. Dá um norte para que no final das contas a palavra dele seja a última. Sim. É isso mesmo. Maravilha. E ainda falando sobre estratégias e como guiar funcionários, a gente também não pode deixar de falar sobre o Summit, né? Sim. Que também é uma programação especial do Marcas Inesquecíveis, que está bem pertinho e você vai estar por lá. Tem alguma coisa que você queira adiantar, algum spoiler do assunto que você vai abordar? Até porque o Summit, ele é um norte para os funcionários e empresários, não é isso? Sim, especialmente para o empresário, né? Para o empresário aqui e para o colaborador que quer empreender também. Sim. Que quer empreender também. O Summit ele vai trazer muito sobre isso. Sobre a essência da contabilidade na vida de todos nós.
Sabemos que a contabilidade é parte, como eu já falei aqui. Acho que vocês já conseguiram saborear um pouquinho do que vai ser o Summit. Eu quero fazer uma palestra bem interativa. As pessoas participando sobre o que é a contabilidade, como é a vivência da contabilidade, quais são os impactos ali que a contabilidade traz diariamente e o que 2026 nos espera em relação à contabilidade. Porque muita coisa vai mudar. Acredito. Inclusive, os profissionais de contabilidade também têm que ficar mais ainda antenados, né, com essa mudança na legislação. Maravilha. E, para fechar, queria muito que você deixasse suas considerações finais sobre como a contabilidade pode ser uma ferramenta estratégica, de uma maneira geral, claro, né? Porque você conseguiu detalhar vários pontos importantes, mas de uma maneira geral, como que você traria um pouco dessas considerações para o empresário que deseja parar de vendar os olhos para a contabilidade e valorizar essa área? O que fica bem claro para a gente finalizar aqui é que é necessário o empresário dar à contabilidade a importância que ela merece. Porque se você não cuida da sua contabilidade, você não cuida do seu negócio. Tá? E se você não tem nenhum critério contábil, nenhum indicador, você não consegue medir. Você não consegue administrar o que você não mede. Como você vai administrar o seu negócio? Então, potencializa, empresário. Potencializa a sua contabilidade, tenha intimidade com a sua contabilidade. E eu tenho certeza que se você começar a fazer essa atividade, você vai conseguir que seu negócio não entre para a estatística do fracasso, né? Que a gente vê muitas empresas encerrando aí as portas antes dos 5 anos. E a mensagem final, foque na contabilidade, goste do leão, faça com que as coisas funcionem dentro da sua empresa e o seu exemplo vai ser levado em conta para os seus colaboradores, seus filhos, sua família. E a contabilidade é parte integrante, ela é a estratégia. Maravilha. Foi um prazer te receber aqui no podcast Prazer Marcas Inesquecíveis. E esse foi mais um episódio. Espero muito que vocês tenham gostado. Já aproveita e siga nossas redes sociais lá no YouTube. Você pode se inscrever. E é claro, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.